E aí galera, tudo bem? No dia de ontem, dia 28 de outubro, saiu um monte de notícias, um monte de relatos falando que o governo federal estava tentando privatizar o SUS. E foi um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A realidade é que muita gente não leu o decreto. Até estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que quiseram saber, coisa e tal. Depois vou marcar, quando eu postar esse vídeo aqui no Instagram, marcar essas pessoas. Mas a realidade é que muita gente não leu o decreto. O decreto previa que ia se iniciar um estudo para que pudesse ver a melhor forma de criar um sistema de parceria público-privado com as UBS, que é o sistema primário de saúde, atendimento primário. Muita gente não entende isso, mas a realidade é que existem diferenças no orçamento público de dinheiro de investimento e dinheiro de operação. Então é muito comum, talvez na sua cidade você tenha isso, alguma obra pública que começou, só que ela não terminou. Por quê? Porque o órgão responsável por aquilo não tem dinheiro para manter a operação daquilo. Isso é extremamente comum com hospitais. Às vezes você tem o dinheiro para investir no hospital, constrói o hospital, mas não tem dinheiro para manter a operação daquele hospital. O UBS é claro isso. Provavelmente você tenha um caso assim na sua cidade, de uma UBS nesse estado que começou. A ideia do estudo então é precisamente criar um mecanismo em que empresas públicas pudessem gerir essas UBS ou pudessem terminar essas obras e ser financiadas ainda pelo Sistema Único de Saúde, porém com uma gestão privada. Muita gente não sabe disso, muita gente simplesmente desconsiderou ler o decreto. O decreto não é grande, é bem pequeno, mas decidiu propagar o que todo mundo fala agora, de fake news. Então seria até interessante vários canais, uma certa retratação, porque muitos deles são contra fake news, só que essa fake news foi bem clara e muita gente, eu até gostaria de marcar todas as pessoas que compartilharam essas fake news, mas eu achei que ia ficar meio ofensivo demais. Então, se você compartilhou e se arrependeu disso, comenta depois aí, só para saber que talvez eu tenha conseguido mudar alguma coisa da sua ideia. Agora vamos falar um pouquinho do SUS, como é que funciona, que também muita gente, tanto que supostamente defende ou que ataca, não entende como o SUS funciona. O SUS, as pessoas acreditam que os hospitais, todo o Sistema Único de Saúde é um hospital público com funcionários públicos dentro, trabalhando para a saúde. A realidade é que a maior parte não é assim. 54% de todos os atendimentos no SUS são realizados por entidades privadas filantrópicas, as famosas Santa Casa. Provavelmente na sua cidade também tem uma Santa Casa, que é uma entidade privada que recebe alguns repasses do SUS, mas ela é basicamente uma gestão privada. Além disso, só para você ter uma ideia, no Brasil existem 2.172 entidades filantrópicas de saúde e dessas 2.172, 1.700 atendem pelo SUS. Então, é um número gigantesco de empresas privadas gerindo o sistema de saúde. Não seria nada novo uma parceria público-privada em UBS. A novidade seria somente sem UBS. Inclusive, os atendimentos mais complexos, como transplante, coisa e tal, representam 70% nessas entidades privadas, como Santa Casa, coisa e tal. Então, é realmente um número bem relevante. E muita gente coloca que o sistema precisa ser injetado dinheiro mais e mais, porque a saúde é importante, coisa e tal. A realidade é que, nos últimos 11 anos, o número de leitos no SUS diminuiu em 34 mil. Significa que 34 mil leitos de hospitais foram fechados que recebiam o financiamento do SUS. O SUS, ele, diferente do que muita gente acha, ele não recebe pouco dinheiro, ele até recebe muito dinheiro, porém, ele tem um sistema desenhado errado, ele foi desenhado para falhar, os incentivos criados por ele é ruim. Muita gente, inclusive, associa essa queda do número de leitos ao teto de gastos, e isso não é uma realidade. O Marcos Mendes, ele fez um estudo bem interessante que, nos 15 anos anteriores à criação do teto de gastos, o valor de financiamento do SUS nunca foi maior do que o mínimo estabelecido por lei. Ou seja, a lei exige que tenha um mínimo ali de financiamento para o SUS. Nunca, antes ou depois do teto de gastos, esse número foi maior do que o mínimo. Isso significa que não é um incentivo da classe política. A classe política não tem interesse em financiar o SUS, porque por mais que falem que tem um interesse na saúde, ela não aparece, ela não dá votos. E também, muita gente vai se assustar agora com o que eu vou falar, mas o SUS não é gratuito. O SUS, se você somar tudo que é gasto por ele por ano e dividir pela quantidade de habitantes do Brasil, isso dá aproximadamente uns R$550 per capita por ano. Aí você vai falar, mas R$550 por ano é bem barato, dá uns R$45 por mês ali de financiamento. Sim, isso é barato, porém, a gente está considerando toda a população do Brasil. A gente não tem acesso aos dados de quantas pessoas realmente usam o Sistema Único de Saúde. Então, muito provavelmente, se a gente fosse dividir o quanto que o SUS gasta pelo quanto de pessoas utilizam esse sistema, ele seria muito mais caro.
E aí tem uma coisa que é interessante que muita gente que fala defenda o SUS não entende. Quando você cria mecanismos que tiram pessoas que têm condições de pagar um sistema de saúde privado, por exemplo, a classe média para cima, eles conseguem pagar um sistema de saúde privado, um seguro de saúde. Então, quando você incentiva essas pessoas a sair do SUS, a pagar o seu próprio sistema de saúde, o que acontece? O SUS desafoga, diminui a quantidade de usuários. Consequentemente, sobra mais vagas, sobra mais leitos, sobra mais medicamento para quem realmente precisa e quem não pode pagar. Só que todas as políticas públicas voltadas a isso vai exatamente na contramão dessa realidade. O que geralmente acontece? Só para ter uma ideia, a ANS, que é uma agência reguladora do SUS, de 2000 até hoje, ela fechou 2.500 empresas de seguro de saúde. Fechou assim, faliu. Existiam 3.500 empresas de saúde, de seguro de saúde no Brasil. Hoje existem apenas 1.000. Todo tipo de regulação criada pela Agência Nacional de Saúde, ela diminui a oferta de seguro de saúde. Consequentemente, o preço do seguro de saúde fica muito caro. Então, aquelas pessoas classe média, que tinham alguma capacidade de pagar um seguro próprio, passam a utilizar o SUS. Ou seja, você aumentou a quantidade de pessoas no SUS. Isso não faz sentido nenhum, isso é simplesmente ridículo. Ah, mas que regulamentação é essa? Regulamentações do tipo cartelista. Por exemplo, uma empresa de seguro de saúde não pode vender fora do seu estado. Eu não posso tentar atender o Brasil inteiro, eu só posso abrir no meu estado. Isso é totalmente ilógico. Você cria uma tendência a que estados pouco populosos tenham pouco seguro de saúde, ou seja, vai ficar muito caro. As pessoas vão ficar ali dependentes de um sistema único de saúde. E também tem a questão de que 1/3 dos custos na saúde é exatamente por conta de impostos. Agora pensa comigo, se é do interesse das pessoas que tenham saúde mais barata ou gratuita, por que cobrar imposto sobre saúde? Isso não faz muito sentido, só que 1/3, isso encarece tanto o seguro de saúde quanto os custos do SUS operar. Além de regulamentações básicas de tipo de medicamento que só pode ser nacional, cartelistas, as licitações utilizadas por um sistema centralizado, que é o SUS, torna uma tendência clara de corrupção. Você cria todo um incentivo para o sistema ser ruim e constantemente você fica defende o SUS. Qualquer tipo de ideia, mesmo que não passasse, mesmo que a ideia, o estudo determinasse que fosse ruim, as pessoas não quiseram nem estudar para ver se poderia ser bom, se poderia ser melhor. Isso é totalmente irreal. As pessoas defendem uma coisa totalmente idealizada, só que sem base em fatos. E meu último argumento seria que o governo não conseguiu privatizar nem mesmo a TV Lula, que é uma TV estatal criada na era Lula. Você acha que ia conseguir privatizar o Sistema Único de Saúde? Antes fosse, mas não. É superestimar o governo, ou pior, é tentar uma desinformação, principalmente pensando no período eleitoral que a gente está vindo agora. Muitas pessoas que apoiam ou defendem o SUS vão conseguir voto. Pessoas que, cara, mas era só um estudo, vão ser queimadas porque ela é contra o SUS, ela quer que os pobres morram, sabe? Uma coisa bem lógica. Tudo isso tem uma explicação. Provavelmente se você chegou até essa parte aqui do vídeo, muita gente não deve chegar, mas se você chegou, talvez você não esteja concordando com tudo que eu esteja falando. Isso tem uma explicação. É a dissonância cognitiva. Basicamente, dissonância cognitiva é a busca de uma solução. Você ouviu aqui um monte de dados e informações que eu falei que muito provavelmente você não concorda. Então, seu cérebro começa a criar um jeito de você estar certo. O mais sensato seriam as pessoas ouvirem essas informações, tentar reformular a sua opinião e, a partir disso, criar um novo pensamento, talvez mudar ou talvez manter, mas baseado em fatos. Só que a realidade é que a maioria de nós, todos nós, eu também tenho as minhas dissonâncias cognitivas em que eu escuto alguma coisa, mas o meu cérebro quer vencer. É uma discussão. Você provavelmente nunca viu em um debate duas pessoas debaterem e uma mudar a opinião da outra, porque elas constantemente, o cérebro fica forçando elas que elas estão certas. Provavelmente em tudo que eu falei você deve ter pensado aí, mas o SUS é ruim? Porém, a gente precisa dele, então mesmo ruim é melhor do que nada. Ou talvez você tenha tentado justificar que, mas isso só acontece por conta da corrupção. Ou talvez você tenha pensado que tudo que eu estou falando aqui é falso e é fake news. Isso é puramente dissonância cognitiva. E tem uma frase até interessante que eu gostaria de citar, ela é mais ou menos assim: é impossível mudar a opinião de alguém baseado em lógica se a lógica não for utilizada para criar esse pensamento. E geralmente é isso que acontece. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Deixem nos comentários aí o que vocês pensam, o que vocês concordam, discordam. E valeu, pessoal!